Olhe para o lado, nos olhos da pessoa e se apresente como um Criador ilimitado, sábio, poderoso e eterno da realidade. Agora diga à pessoa que não vai mais fingir ser limitado, medroso, confuso, infeliz ou indigno. Porque a gente finge isso, sabe? Por fim, olhe nos olhos e diga que é um gênio e que aplicará tudo o que aprender para a verdade e experiência dessa informação. Vamos lá, você consegue. Era 1986. Eu estava num triatlo em Palm Springs, Califórnia. Na parte de ciclismo, eu me aproximava de uma curva e havia 2 ciclistas na esquina. Eu estava focado no policial que estava parado na esquina assim. Ele estava com a mão no joelho, apontando para mim e mandando eu fazer a curva. Ele estava fazendo assim. Eu estava me esforçando para passar 2 ciclistas, sem tirar o olho dele. Quando fiz a curva, ele estava de costas para o trânsito. Nem olhava para ver quem vinha. Aí na curva, uma 4x4 a uns 90 por hora me acertou por trás. Era uma senhora de 83 anos com reflexos meio lentos. Quando caí, o para-choque vinha na minha direção. Agarrei e dei uma carona de 20 metros. Ela freou de repente e eu rolei pela estrada. Deitado, percebi que não era só uma torção. Dava para sentir o sangue acumulando na cavidade torácica. Me levaram para o hospital JFK em Palm Springs. Fiz vários exames, raios-x, tomografias, ressonâncias. Na manhã seguinte acordei depois de umas 12 horas de exames. Nunca vou esquecer, meu corpo estava grudado nos lençóis, todo esfolado, sabe? Tiveram que vir com um borrifador, molhar os lençóis e tirar devagar. O médico entrou, mostrou o raio-x de lado e falou: "Olha, você tem várias fraturas na coluna torácica. Você quebrou 6 vértebras. Uma vértebra colapsou mais de 60%. E o arco da medula quebrou feito pretzel, pressionando-a. Quando blocos ou colunas de vértebras são comprimidos ao cair de bunda, os fragmentos ósseos se comprimem, mas o volume precisa ir para algum lugar. No meu caso, foi para trás, na medula espinhal. T8, T9, T10, T11, T12 e L1 quebraram. A T8 colapsou mais de 60%, rompendo o arco neural. A T8 colapsou mais de 60% e foi onde o arco neural se quebrou." Ele disse: "Olha, a cirurgia típica para isso é a de haste de Harrington. Nessa cirurgia, serram a parte de trás das vértebras e colocam longas hastes de aço inox. No meu caso, eram de 30 centímetros da base do pescoço até o fim da coluna. E depois de aparafusá-los para estabilizar a fratura e tirar os fragmentos da medula, cortam um pedaço do quadril e colam por cima. Se eu tivesse visto um raio-x, tomografia ou ressonância de alguém com minha condição, provavelmente teria recomendado cirurgia, mas era eu. E eu não podia simplesmente concordar de imediato em fazer esse tipo de procedimento agressivo em mim. No dia seguinte, o neurocirurgião-chefe do hospital veio me visitar. Ele disse: "Olha, você não tem muita escolha. Você precisa da cirurgia de haste de Harrington. Seu arco neural está quebrado. Tem fragmentos ósseos na sua medula. Você tem comprometimento neurológico. Sabe, você tem muitos problemas e precisamos agir já. Se não fizer a cirurgia, provavelmente não andará de novo." Então perguntei: "Bem, alguém não faz a cirurgia?" Ele disse: "Em 26 anos de cirurgia, nunca vi ninguém ir contra essa recomendação. Então decidi que seria bom voltar para San Diego, onde eu morava. Uma ambulância veio e me levou de volta ao Hospital Scripps. Ao chegar,
O diretor médico era a imagem do médico que sua mãe adoraria. Cabelo grisalho, bigode, jaleco e estetoscópio no pescoço. Ele entrou, me olhou nos olhos e disse: "Precisamos operá-lo agora." Então ele falou: "Se fosse meu filho, ele já estaria lá dentro." Ele era tão credível e confiante que eu queria acreditar nele. Mas eu disse: "Calma, não estou pronto para decidir agora." E claro, ele foi muito convincente e insistente. E ele disse: "Se não decidir em 2 dias, seus ossos vão começar a se curar naturalmente do jeito que puderem. Fragmentos ósseos e fios de cálcio vão se entrelaçar e seus ossos começarão a se regenerar. Se optar pela cirurgia depois disso, teremos que abri-lo pela frente e por trás, numa operação radical com alta taxa de mortalidade." E ele saiu. Não sei quanto a vocês, mas acho que o pior do sofrimento humano tem muito a ver com indecisão. Deitado na cama naquele dia, lutava entre o que sabia sobre biomecânica da coluna e o que meu coração dizia. Eu era um jovem de 24 anos na época. Vivia uma ótima vida no sul da Califórnia e, de repente, tudo parou. Você sabe que está em apuros quando seus amigos te cercam. Eu tinha amigos médicos, quiropráticos, naturopatas, tinha psicoterapeutas como amigos, doutores em medicina oriental, e todos eles estavam ao redor da minha cama. E você sabe que está encrencado na vida quando alguém te dá um tapinha no ombro e diz: "Sabemos que você vai tomar a decisão certa." O que na verdade significa: "Que bom que não sou você." E eu podia sentir o desconforto deles na sala. E eles saíram um por um. Naquela noite, lutei comigo mesmo por horas. Decidi buscar mais uma opinião de outro cirurgião antes de tomar minha decisão final. Então entra um homem enorme, de quase 2 metros de altura, pesando uns 145 quilos. Ele olha meus raios-x e diz: "Olha, não precisamos colocar hastes de 30 cm na sua coluna. Podemos colocar hastes de aço inoxidável de 20 cm na sua coluna e deixá-las lá por 1 ano. Depois retirá-las e colocar hastes de aço inoxidável de 15 cm. Enquanto ele falava, eu o observava, mas acabei me desligando dele e comecei a pensar em passar o resto da vida dependente de remédios e com uma deficiência. E pensei: poxa, não tenho muito a perder aqui. Então voltei e disse: "Doutor, isso não limitaria o movimento da minha coluna torácica?" E ele respondeu: "O quê? Você não tem movimento na coluna torácica." Olhei para ele e pensei: talvez você não tenha, mas eu tenho bem mais movimento. Eu tinha muito mais mobilidade. Eu dirigia um estúdio de artes marciais em Pacific Beach e tinha um grande estúdio de yoga onde dávamos aulas. Naquele momento, algo clicou na minha cabeça e eu soube que aquilo não era uma opção. Então saí do hospital naquele dia sem fazer a cirurgia e fui para a casa de uns amigos e fiz um acordo comigo mesmo de fazer 2 coisas: que eu acreditava que o poder que fez o corpo cura o corpo, e isso não acontece de nenhuma outra forma, que há uma inteligência dentro de cada um de nós. Chame de inteligência espiritual, chame de Chi, chame-a de mente universal, inteligência inata. Existe uma inteligência que nos dá vida. Seu coração bombeia 2 galões de sangue por minuto. Mais de 100 galões de sangue em 1 hora. 100.000 vezes ao dia por 60.000 milhas de vasos. E seu sistema vascular é 3% do seu peso corporal. Você perde 10 trilhões de células por segundo. Uma célula passa por 100.000 reações químicas por segundo. Multiplique isso por 50 a 70 trilhões de células do corpo. Então percebi que não estava indo a lugar algum. Eu não estava fazendo nada. Eu estava deitado de bruços e eu não estava me movendo.
Fiz um acordo comigo. Essa inteligência era real. Eu ia desenvolver uma relação com ela. Começar a interagir com ela. Começar a dar-lhe um plano, um modelo, um projeto exato do que eu queria. Se fosse consciência, e consciência é percepção, e percepção é prestar atenção, notar. Então, se estiver atento a mim, darei uma imagem bem clara, e vou dar uma imagem sem poluição visual, e estarei totalmente presente nisso. Sabe quando você está presente, a pessoa percebe, né? Se está presente com filhos, parceiro ou num relacionamento, você presta atenção e eles notam sua presença. Mas você sabe quando alguém não está presente, certo? Então eu disse, vou fazer uma reconstrução específica da minha coluna e vou começar vértebra por vértebra e vou reconstruir toda a minha coluna. Se eu me distrair, a imagem fica incompleta. Vou parar e começar tudo de novo. É curioso que, em crise, passamos mais tempo focando no que não queremos do que no que queremos. Eu estava frustrado, impaciente, com raiva e ressentido. Começava a reconstruir minha coluna, passava para a próxima vértebra e, de repente, me pegava pensando se devia vender meu consultório ou minha casa. Então, recomeçava tudo de novo e começava a me ver e ao meu futuro no pior cenário possível. Eu estava observando o pior resultado em vez do melhor. Se eu era o observador quântico da realidade, precisava me conscientizar dos meus pensamentos inconscientes e prestar atenção às minhas reações emocionais. Passei por 6 semanas de inferno e levei horas e horas para reconstruir 6 vértebras. A segunda decisão foi não deixar passar nenhum pensamento indesejado pela minha consciência. E assim foi minha noite escura da alma, pesando tudo o que eu sabia, intelectual e filosoficamente, buscando uma experiência na vida que, se essa filosofia fosse real, eu deveria iniciá-la e vivenciá-la. Então, toda manhã eu acordava e reconstruía minha coluna mentalmente. Levava de 2h30 a 3 para ter uma imagem clara e eu direcionava meus pensamentos, praticando repetidamente. Na 6ª semana, algo incrível aconteceu. Fiz todo o ensaio mental do início ao fim, sem perder o foco ou a atenção. Estive presente durante todo o processo. Quando terminei, foi como acertar uma bola de tênis no ponto perfeito, como dar o golpe certo no golfe ou preparar uma refeição deliciosa. Algo se encaixou. Daquele momento em diante, soube que estava no caminho certo, pois dali o que antes me levava 2h30, 3 horas para fazer, consegui fazer em cerca de 1h30 e meu tempo foi ficando cada vez mais curto. Eu não sabia na época, mas estava aumentando o meu nível de atenção e conectando a ideia de saúde perfeita ao meu cérebro. Agora que eu fazia em 1 hora e 10 ou 15 minutos, tinha todo esse tempo extra. Então comecei a pensar como seria ver um pôr do sol de novo. Sabe, eu sempre tomei isso como certo e tudo que eu queria era só ir à praia e ver o pôr do sol, ou sentar e almoçar com meus amigos de novo, ou usar o chuveiro. Só fazer as coisas comuns que todos nós damos por garantidas. E eu reconstruía minha coluna e então, sem saber, começava a selecionar diferentes potenciais que existiam no campo quântico. E eu observaria intencionalmente esse resultado, abraçaria emocionalmente e sentiria como seria estar nessa experiência futura no presente. O que eu fazia era unir uma intenção clara com uma emoção elevada e meu corpo, como mente inconsciente, começava a crer que estava nessa realidade futura
no presente momento. Eu sinalizava novos genes e caminhos, pois meu corpo não distinguia a diferença entre a experiência real que criou a emoção e a emoção que eu fabricava apenas pelo pensamento para o meu corpo. Estava no evento. E assim, de repente, notei mudanças significativas no meu corpo. A dor diminuiu, como se houvesse um controle de volume. Ficava cada vez menor a cada dia. Percebi que muitos sintomas neurológicos estavam mudando. Ao correlacionar minhas ações internas com resultados externos, prestei atenção e repeti. E continuei fazendo isso. Na 10ª semana após o acidente, disseram que me engessariam do queixo aos quadris. Se eu andasse ou sentasse, usaria essa cinta para evitar colapso das vértebras e paralisia. Enfim, acordei com 10 semanas e meia e não sei como explicar, mas naquela manhã eu sabia que era o dia em que me levantaria e voltei para a minha vida. E com 11, 12 semanas já estava de volta ao escritório. Voltei a treinar em pouquíssimo tempo. Nesses 3 meses de iniciação, fiz um pacto comigo mesmo. Se pudesse andar de novo, dedicaria minha vida a estudar esses conceitos. É curioso que, como o Greg disse hoje, precisamos de um alerta para despertar. E esse foi o meu alerta. Voltei para a Califórnia do Sul, mas não era mais